Olá e seja bem-vindo ao Crônicas da Insônia. Antes de começarmos, um pedido. Se ao final desta jornada você achar este trabalho ruim, se a narração falhou em te trazer calma e sono, então peço que deixe um comentário nos dizendo que horas são e de qual cidade você está nos assistindo. E claro, que curta e compartilhe. Agora, puxe sua coberta, ajeite bem esse fone de ouvido e vamos juntos flutuar por histórias medievais da sonolência. Feche os olhos por um instante e tente visualizar a Idade Média. Qual é a primeira imagem que se forma em sua mente? Provável que seja uma cena pintada com os tons terrosos do sofrimento e da sujeira. Ruas estreitas e sinuosas, sem calçamento, que a primeira chuva transforma em rios de lama espessa e fétida, onde porcos e crianças disputam o mesmo espaço. É a imagem de camponeses com os rostos manchados pela fuligem e pela terra, cabelos emaranhados e colados pelo suor, dentes escurecidos e roupas que parecem nunca ter visto água. Um tecido grosseiro, puído, pesado de imundície. Talvez você imagine o interior de um castelo, não como um palácio, mas como uma caverna de pedra, escura, úmida e perpetuamente enfumaçada pelo fogo da lareira central, as paredes suando uma umidade fria. Essa é a imagem que o cinema e a cultura popular nos venderam por décadas. Uma era de escuridão, de ignorância e, acima de tudo, de uma sujeira quase inescapável, um fedor constante que era a própria trilha sonora da vida. Mas a verdade, como quase sempre acontece quando olhamos de perto, é muito mais complexa, muito mais fascinante e, surpreendentemente, mais limpa e cheirosa do que se imagina. Para entender a higiene medieval, precisamos primeiro nos despir de nossa própria ciência, de nosso conhecimento sobre o mundo invisível. Esqueça os germes, as bactérias, os vírus. Esses inimigos microscópicos ainda eram matéria de ficção, uma fantasia que levaria séculos para ser descoberta. Para o homem e a mulher daquela época, a saúde não era uma guerra contra invasores invisíveis, mas sim uma delicada e constante busca pelo equilíbrio. O equilíbrio dos 4 humores que acreditavam regia tudo dentro de um corpo. O sangue, associado ao ar, quente e úmido. A fleuma, ligada à água, fria e úmida. A bile amarela, conectada ao fogo, quente e seca. E a bile negra, atrelada à terra, fria e seca. A doença, fosse uma febre, uma tosse ou a melancolia, era simplesmente o excesso perigoso de um desses humores, uma desarmonia na orquestra corporal. E a higiene, a limpeza do corpo, das roupas e do ambiente, era uma das principais e mais acessíveis ferramentas para manter essa orquestra, perfeitamente afinada e em harmonia com o cosmos. Um ato tão simples para nós como lavar as mãos. Era para eles um ritual carregado de significado físico e espiritual. Antes e depois de cada refeição, mesmo nas mesas mais rústicas dos camponeses, era uma prática indispensável. Em um salão nobre, o ritual era uma performance de civilidade. Um servente se aproximava com um conjunto de jarro e bacia, muitas vezes de prata ou estanho trabalhado. A água era derramada sobre as mãos dos convidados que a deixavam cair na bacia. Essa água raramente era pura. Era aquecida e perfumada com pétalas de rosas, flores de laranjeira, lavanda ou folhas de sálvia. Acreditava-se que os aromas agradáveis abriam os poros da pele e preparavam o espírito para receber o alimento, enquanto a água limpava as impurezas que poderiam perturbar o equilíbrio dos humores. Era, em sua essência, um ato de respeito, um sinal de que você era bem-vindo e que o anfitrião se importava com o seu bem-estar. E o banho? O banho. Longe de ser um evento anual e temido, o banho era uma instituição social,
um prazer recomendado e uma prescrição médica comum. As cidades medievais em crescimento, como Paris, Londres ou Florença, eram repletas de casas de banho públicas, conhecidas como estufas. Elas eram anunciadas por um pregoeiro, que caminhava pelas ruas gritando que a água estava quente, ou por um galho de árvore pendurado sobre a porta, um sinal universal. Eram centros vibrantes de atividade social. O balneário não era uma simples casa de banho para se lavar e ir embora. Ele era o boteco e o clube social da cidade, tudo em um só lugar. Um espaço para relaxar os músculos doloridos pelo trabalho no campo ou na oficina, para colocar a fofoca em dia, para discutir os preços do mercado ou os últimos editais do rei, para beber, comer, jogar e, claro, sair mais limpo do que entrou. Imagine a cena em detalhes. Você empurra uma pesada porta de madeira e é imediatamente atingido por uma onda de ar quente e úmido, denso, com o vapor que sobe de grandes tinas de madeira que lotam o salão principal. O cheiro de ervas fervendo na água, como alecrim e menta para purificar o ar e abrir os pulmões. Se mistura ao cheiro de corpos molhados, sabão rústico feito de gordura e cinzas, e o aroma de vinho e pão assado. O som é uma cacofonia alegre. Risadas altas, conversas que ecoam nas paredes de pedra, o som agudo de uma flauta ou de um alaúde, tocando uma melodia animada em um canto. Homens e mulheres, embora muitas vezes em áreas separadas ou em dias diferentes, relaxam até o pescoço, na água fumegante. Atendentes circulam, oferecendo massagens com óleos perfumados, tratamentos de ventosas para alinhar os humores, e os barbeiros cirurgiões, em seus cantos, ofereciam serviços de barbearia, sangria e a temida extração de dentes. Era um luxo acessível, um escape essencial da vida dura lá fora. A nobreza, claro, refinava essa experiência em seus espaços privados. Em seus castelos e solares, era comum encontrar banheiras de madeira portáteis, grandes o suficiente para uma pessoa se sentar confortavelmente. Elas eram movidas pelos servos para perto da lareira do quarto principal, o lugar mais quente e privado do castelo. Para evitar o desconforto da madeira áspera e as farpas, a banheira era cuidadosamente forrada com um grande tecido de linho, que subia pelas bordas. Enchê-la era um trabalho hercúleo, dezenas de viagens de servos, carregando baldes e mais baldes de água aquecida na distante cozinha. Dentro da banheira, o lorde ou a lady desfrutava de um banho longo, que podia durar horas, com a água repleta de sais e óleos caros importados do Oriente. Muitas vezes, uma tábua de madeira era posta sobre a banheira, servindo de mesa para uma refeição leve. Uma taça de vinho, frutas, um pedaço de queijo, o banho, para os ricos, era um ato de poder, de lazer e de ostentação. Uma forma de mostrar que tinham tempo e recursos para se dedicarem ao mais puro e demorado prazer. A busca pela saúde no mundo medieval tinha muitos caminhos. Alguns eram repletos de conforto e prazer, como os vapores perfumados das casas de banho que vimos. Eram caminhos de socialização, de relaxamento. Mas havia outros caminhos, trilhas mais escuras e solitárias, procuradas não por prazer, mas por pura necessidade, quando a dor real, aguda e latejante, batia à porta. Esses caminhos não levavam a salões com tinas de água quente, mas a uma porta modesta, numa ruela fétida, sobre a qual pendia um desenho rústico de uma navalha e um dente. O caminho que levava ao domínio do barbeiro cirurgião. Ao entrar em seu estabelecimento, a primeira coisa que te atinge não é a visão, mas o cheiro, uma mistura complexa e enjoativa que se agarra ao fundo da garganta. Há o odor metálico e adocicado de sangue, um pouco seco, um pouco fresco,
impregnado na madeira do chão e na única cadeira de operações. Há também o cheiro de ervas, algumas secas e aromáticas, como a camomila e o alecrim, penduradas em cachos no teto para tentar em vão purificar o ar. Outras, em forma de ungüentos e emplastros guardados em potes de barro, exalam um aroma forte e medicinal. E por baixo de tudo, o cheiro inconfundível do medo humano, um odor azedo de suor frio. O lugar é pequeno, com pouca luz, e sobre uma mesa coberta com um pano manchado, repousa uma coleção de ferramentas de metal, assustadoramente brilhantes sob a luz fraca. O homem que te recebe não tem o ar estudado e teórico de um médico formado na universidade. Ele é um artesão, um homem do povo, prático. Suas mãos são grandes e fortes. Os nós dos dedos, grossos de tanto segurar a navalha e o fórceps, as unhas curtas e quase sempre escuras por baixo. Seu avental de couro está rígido, manchado por anos de fluidos corporais, uma tela que conta a história de 1000 procedimentos. Ele não oferece um sorriso tranquilizador. Seus olhos avaliam, medem, procuram a fonte do seu problema com uma eficiência fria e desapaixonada. A barbearia dele não era só um lugar para aparar a barba, era a farmácia, o pronto-socorro e o consultório do bairro, tudo numa sala só. Um lugar onde a vida e a dor eram negociadas diariamente. O procedimento mais comum e corriqueiro era a sangria. Baseada na teoria dos humores, acreditava-se que retirar o excesso de sangue quente poderia curar quase tudo, de uma simples febre a um acesso de raiva ou um coração partido pela melancolia. O paciente se sentava na cadeira e o barbeiro amarrava uma tira de couro firmemente em seu braço, fazendo a veia saltar, azul e pulsante como um verme sob a pele. Com um movimento rápido, preciso e treinado, ele usava uma pequena faca afiada, a lanceta, para fazer um corte limpo. O sangue, escuro e espesso, escorria para uma tigela de metal ou cerâmica e o barbeiro observava atentamente a cor e a consistência, como se lesse o futuro ou o diagnóstico ali. O paciente sentia a picada aguda, depois o calor do próprio sangue escorrendo e, por fim, uma leve tontura, uma sensação de leveza que muitos confundiam com o início da cura. Mas o verdadeiro terror, o serviço que lhe dava a fama, mais temida, vinha quando o problema era na boca. Uma dor de dente na Idade Média não era um incômodo, era uma sentença de agonia, dias e noites sem dormir, o rosto inchado, a incapacidade de comer, uma tortura que podia levar à infecção generalizada e à morte. E a solução do barbeiro era brutalmente simples: a extração. Não havia anestesia. Talvez um gole de cerveja forte ou vinho para embotar os sentidos, mas nunca o suficiente. O paciente era firmemente seguro na cadeira por um assistente forte, a cabeça imobilizada contra o encosto. O barbeiro, então, usava sua ferramenta mais temida, o pelicano, uma espécie de alicate de metal com garras curvas, para agarrar o dente doente. E então começava a luta. Um jogo de força bruta e alavancagem. O som do metal rangendo contra o esmalte, a pressão aumentando na mandíbula até parecer que ia quebrar, o estalo do osso da raiz se partindo, até que o dente finalmente cedesse, arrancado em meio a um grito abafado e ao gosto quente de sangue e dor insuportável na boca. Para ferimentos, o tratamento era igualmente direto e visceral. Uma ferida aberta por uma faca numa briga de taverna ou por uma queda seria limpa com o que tinham à mão. Vinho ou vinagre, os melhores antissépticos que conheciam, que ardiam como fogo. Depois, era costurada, sem delicadeza, com uma agulha de osso e um fio grosso feito de tripa de animal. Mas se a ferida fosse grave e mostrasse sinais de infecção, a solução era o fogo, a cauterização,
A ponta de uma ferramenta de ferro era aquecida na brasa da lareira até ficar vermelha, incandescente, e então era pressionada contra a carne viva para queimar o tecido doente, estancar o sangramento e, acreditavam, purificar o mal. O cheiro de carne queimada e o grito de dor que se seguia eram sons comuns vindos da loja do barbeiro cirurgião. O som da terrível cura medieval. Depois de tudo, o paciente era mandado para casa, pálido, trêmulo, com um pouco de vinho para a dor e uma oração pela sobrevivência. E o barbeiro limpava suas ferramentas num pano e se preparava, calmamente, para o próximo cliente. O som do metal e os gritos de dor na loja do barbeiro cirurgião eram a medicina do desespero, a intervenção física, visível e brutal. Era a cura através da remoção, do corte, mas nem toda a busca pela saúde na Idade Média vinha da lâmina ou do fogo. Havia um caminho mais silencioso, mais misterioso, um caminho de pós, poções e promessas sussurradas em latim. Este era o caminho que levava à loja do boticário. A farmácia ancestral, onde a ciência, a magia e a fé se encontravam dentro do mesmo frasco de vidro. A loja do boticário, ou apotecário, era um contraste direto com a do barbeiro. Ao entrar, seus sentidos eram envolvidos não pelo cheiro de sangue, mas por uma nuvem complexa de centenas de aromas que se sobrepunham. O cheiro doce e floral da lavanda seca, o aroma picante do cravo e da canela, o odor terroso de raízes e cascas de árvore, o perfume ceroso do mel e da cera de abelha, e por baixo de tudo um cheiro mineral, quase metálico, de pós e minérios estranhos. O lugar era geralmente escuro, as prateleiras de madeira do chão ao teto repletas de potes de cerâmica, caixas de madeira e frascos de vidro colorido, cada um com uma etiqueta escrita à mão, um nome que prometia alívio ou veneno. A luz que entrava era filtrada por esses vidros, pintando o ar poeirento com manchas de cor, como vitrais de uma catedral da cura. O homem por trás do balcão também era diferente. Não era um artesão de mãos calejadas, mas um mercador e um estudioso, um homem cuja principal ferramenta era a precisão. Seus dedos eram muitas vezes manchados de tinta dos livros que lia e de pigmentos das poções que preparava. Ele usava uma pequena e delicada balança de latão, pesando pós com o cuidado de um joalheiro. Seu olhar era atento. Ele ouvia a descrição dos seus males, da sua dor, do seu desequilíbrio, e então se virava para suas prateleiras. Um bibliotecário, consultando seu vasto arquivo de remédios. A loja do boticário era a farmácia de manipulação e a casa de artigos religiosos da época, tudo junto. Um lugar onde um xarope para a tosse era vendido ao lado de um amuleto de pedra para afastar o mal olhado. Os ingredientes eram um catálogo do mundo conhecido e do mundo invisível. Havia as ervas comuns, camomila para acalmar os nervos e ajudar no sono, hortelã para a digestão, casca de salgueiro, da qual um dia viria a aspirina para as dores. Mas havia também os ingredientes mais exóticos e caros, especiarias do Oriente, como o gengibre e a noz moscada, que acreditavam aquecer o corpo e combater a fleuma. Havia pós de minerais, como o enxofre e o antimônio, e ingredientes de origem animal, como chifre de unicórnio moído, que na verdade era o dente do narval, vendido a peso de ouro como um antídoto para todos os venenos. E, claro, a mandrágora, a raiz com forma humana, cercada de superstições, usada como um poderoso narcótico para o sono ou para a cirurgia. O preparo de um remédio era uma performance de precisão e ritual. O boticário selecionava seus ingredientes e os levava para sua bancada de trabalho. O som rítmico e constante de um pilão de pedra ou bronze moendo ervas secas em um almofariz era a música da loja.
Ele media os pós em sua balança, misturava-os com mel ou vinho para criar um xarope, ou com cera de abelha aquecida para fazer um unguento. E muitas vezes o preparo era acompanhado por palavras. Poderia ser uma oração a um santo padroeiro da cura, ou uma fórmula sussurrada, uma invocação astrológica para garantir que o remédio fosse preparado sob a influência planetária correta. Era a fusão perfeita entre a farmacologia que nascia e a magia que se recusava a morrer. Um cliente, talvez uma mãe com o filho tossindo, entrava na loja. Ela descrevia os sintomas: a tosse seca, a febre, a falta de apetite. O boticário ouvia atentamente e então preparava um xarope espesso e escuro de sabor amargo e doce. Entregava o remédio em um pequeno frasco de cerâmica, junto com as instruções. As instruções eram uma mistura de bom senso e ritual. Uma colher ao nascer do sol e outra ao anoitecer, ele poderia dizer, e certifique-se de que a janela do quarto esteja aberta para o ar bom da manhã, mas fechada para o sereno maligno da noite. O cliente pagava suas moedas e saía levando não apenas um remédio, mas uma dose de esperança, uma crença na cura que era, talvez, o ingrediente mais poderoso de todos. A saúde medieval, como vimos, era uma batalha travada no corpo, uma guerra íntima, combatida com os vapores quentes dos banhos, com as lâminas afiadas dos barbeiros e com as poções misteriosas dos boticários. Mas a busca pelo equilíbrio e pela pureza não terminava na pele. Ela se estendia para além, para o espaço que o corpo habitava. A guerra contra a doença e o desequilíbrio era travada dentro de casa, nas ruas da cidade e, finalmente, no território invisível da própria alma. Imagine entrar em uma casa medieval, não um castelo, mas a casa de um comerciante ou um artesão abastado. O que você esperaria ver no chão? Lama, restos de comida, sujeira, em alguns casos, talvez. Mas nas casas mais cuidadosas, o chão de pedra ou madeira era coberto por uma camada de juncos. Juncos frescos, ou às vezes palha, eram espalhados pelo chão, formando um tipo de tapete orgânico e descartável. No verão, ervas perfumadas como lavanda, camomila e erva cidreira eram misturadas aos juncos, e o ato de caminhar sobre eles liberava um aroma fresco e limpo no ar. Essa camada absorvia a lama trazida de fora, os restos de comida que caíam da mesa e os ossos jogados para os cães. Periodicamente, uma vez por semana ou a cada quinzena, os juncos velhos eram varridos para fora, levando a sujeira com eles, e uma nova camada fresca era espalhada. Era um sistema de limpeza engenhoso e perfumado. A maior ameaça à saúde na mente medieval não era o que se podia tocar, mas o que se podia cheirar. A teoria do miasma. A crença de que as doenças, especialmente as pragas, eram causadas por ar ruim, por vapores venenosos que emanavam da matéria em decomposição, dominava o pensamento médico. Portanto, combater o mau cheiro era uma questão de sobrevivência. Dentro de casa, queimava-se incenso, como o olíbano nas igrejas, ou galhos de zimbro e alecrim, para que a fumaça perfumada purificasse o ar de um cômodo, especialmente após uma doença. E os ricos carregavam consigo uma arma pessoal contra o miasma: o pomander, uma pequena esfera de metal, muitas vezes de prata ou ouro, com buracos que continha uma bola de âmbar cinzento, almíscar ou uma pasta de especiarias e resinas. O pomander era o glade de bolso da nobreza, um purificador de ar pessoal e um poderoso símbolo de status, levantado ao nariz sempre que se passava por uma área mais fétida da cidade. E as ruas eram, sim, muitas vezes sujas. As pessoas jogavam o conteúdo de seus penicos pela janela após um grito de "água vai!". Mas a ideia de que as cidades eram um mar de esgoto a céu aberto também é um exagero. Muitas cidades tinham regulamentos.
Havia multas para quem deixasse lixo em frente à sua casa por muito tempo. E existia uma profissão, talvez a mais humilde e nauseante de todas, a dos gong farmers, ou limpadores de fossa. Eram homens que, sob o manto da noite, tinham a tarefa de esvaziar as fossas e latrinas privadas das casas mais ricas. Um trabalho perigoso, não só pelas doenças, mas pelo risco de os gases acumulados os asfixiarem. O lixo que recolhiam era levado para fora dos muros da cidade para ser usado como fertilizante. Era um sistema rudimentar, mas era um sistema. A primeira tentativa de saneamento urbano. Finalmente, havia a higiene da alma. A conexão entre limpeza física e pureza espiritual era absoluta. A lepra, por exemplo, era vista não apenas como uma doença do corpo, mas como um sinal visível da corrupção da alma, um castigo divino. Para entrar em uma igreja, um lugar sagrado, era preciso estar em estado de pureza. Pequenas pias de água benta ficavam na entrada para que os fiéis pudessem se purificar simbolicamente antes de encontrar o divino. Acreditava-se que um corpo limpo era um recipiente mais adequado para uma alma devota. A sujeira física era um convite para a tentação, para a preguiça, para o pecado. Portanto, lavar o corpo, manter a casa limpa e perfumada. Não, era apenas uma questão de saúde ou conforto. Era um dever moral, uma forma de manter o mal, físico e espiritual, do lado de fora da porta. Vimos que a limpeza medieval era uma dança complexa, uma coreografia entre o prático e o espiritual, o visível e o invisível. Uma busca pela saúde através dos vapores perfumados dos banhos, da lâmina precisa do barbeiro, dos pós misteriosos do boticário e da pureza do ar dentro de casa e da alma. Mas toda dança, por mais longa e elaborada que seja, eventualmente chega ao fim. E a era da medicina, o moral, da higiene baseada nos cheiros e na fé, estava prestes a enfrentar um inimigo que não podia ser visto, cheirado ou equilibrado. Um adversário que mudaria o mundo para sempre. Em meados do século XIV, um navio genovês, vindo do Mar Negro, atracou no porto de Messina, na Sicília. Com ele, não veio apenas seda e especiarias, mas também ratos e as pulgas que eles carregavam. E nessas pulgas viajava a bactéria Yersinia pestis. A peste negra havia chegado à Europa. A catástrofe que se seguiu foi de uma escala quase inimaginável. Cidades inteiras foram dizimadas, famílias varridas do mapa. E com os corpos morreram também as velhas certezas. A teoria dos humores simplesmente não conseguia explicar a praga. Médicos, barbeiros e boticários tentaram de tudo. Sangrias para remover o mau sangue, pomanders e fogueiras de ervas para purificar o ar miasmático. Nada funcionou. A praga não escolhia entre o limpo e o sujo, o nobre e o camponês, o virtuoso e o pecador. Ela consumia tudo, e a confiança no sistema médico medieval ruiu junto com a população. O mundo após a peste negra era um lugar diferente, mais sombrio, mais cético. A ciência não nasceu da noite para o dia, mas as sementes da dúvida foram plantadas. Se a teoria dos humores não explicava a maior catástrofe da história, o que mais ela não explicava? Lentamente, muito lentamente, a observação direta do corpo humano começou a ganhar mais importância do que os textos antigos de Galeno, e medidas de saúde pública, antes raras, começaram a surgir. A própria palavra quarentena nasceu deste período, vinda do termo veneziano 40 giorni, os 40 dias que os navios suspeitos tinham que esperar no porto antes que sua tripulação pudesse desembarcar. Não era ciência, era desespero, mas era o início de uma nova forma de pensar
sobre a doença como algo que podia ser contido, isolado, e ainda assim, a herança da medicina humoral é tão forte que sobrevive até hoje, não nos hospitais, mas em nossa própria língua. É um fóssil linguístico que usamos sem perceber. Quando dizemos que uma pessoa acordou de bom humor ou que um colega de trabalho está de mau humor, não estamos falando de sentimentos abstratos. Estamos, sem saber, usando a linguagem exata dos médicos medievais para descrever o que eles acreditavam ser um equilíbrio ou um desequilíbrio dos fluidos químicos do corpo. A história não morre, ela apenas se disfarça em nosso vocabulário do dia a dia. A peste negra também marcou o início do fim para uma das instituições sociais mais importantes da Idade Média, a casa de banhos pública. Com a paranoia da doença se espalhando, esses lugares quentes, úmidos e cheios de gente passaram a ser vistos não como centros de saúde, mas como focos de contágio. A desconfiança aumentou ainda mais séculos depois, com a chegada da sífilis. A igreja, que antes via o banho com bons olhos, passou a condenar as estufas como lugares de imoralidade e propagação de doenças. Lentamente, as portas foram se fechando. O boteco social da cidade medieval, o lugar de relaxamento e encontro, desapareceu, dando lugar a uma nova era de desconfiança em relação ao banho e à água, que perduraria por séculos. E assim, nossa crônica sobre a higiene medieval se encerra. Vimos que essa era, longe de ser um monolito de imundície, foi um período de enorme complexidade. Um tempo em que um sistema de saúde coerente, baseado em ideias que hoje nos parecem estranhas, governava a vida das pessoas. Sua busca pela limpeza, pelo conforto e pelo equilíbrio era tão real e humana quanto a nossa. Talvez, daqui a 500 anos, alguém olhe para os nossos próprios rituais de higiene, para a nossa guerra contra inimigos invisíveis com sabonetes antibacterianos e desinfetantes, e os ache tão curiosos e exóticos quanto nós achamos os Pomanders e a teoria dos humores. A história, afinal, é um espelho, e às vezes o rosto que ele reflete é o nosso próprio.